Discos voadores e invasões alienígenas já foram matéria de ficção científica. Não são mais. Tá indo contra o vento. O vento tá a 120 nós oeste. Eu não sei o que é. Eu não tenho uma explicação para dizer o que é esse objeto. Mas na Oceania, os avistamentos de OVNIs não são eventos isolados. Acontecem quase diariamente. Eu não faço ideia do que é aquilo. Austrália e Nova Zelândia. Países isolados que flutuam em um oceano azul. São locais tentadores para um primeiro contato. Já vi coisas estranhas na minha vida, mas isso é o mais bizarro. Chamam de disco voador, chamam de OVNI, chamam de UAP. Uma coisa é certa, não era um avião. Usando relatos de testemunhas oculares. Parecia um disco voador. E comentários de especialistas. Era uma prova física. E pela primeira vez, os encontros com OVNIs no hemisfério sul estão sob o microscópio. É um OVNI mesmo, olha. Estaria acontecendo alguma coisa que mudaria o que sabemos sobre o nosso universo? Neste episódio, vamos para o norte da Austrália, para o estado chamado Queensland, um lugar de extremos, da densa floresta tropical que se estende ao longo da costa, até um interior desértico e seco, mais conhecida como a Grande Barreira de Corais, considerada patrimônio mundial, uma vasta entidade viva, tão grande que dá para ver do espaço. Talvez essa seja uma pista do porquê esta região do país registra a maior parte dos avistamentos de OVNIs. Primeiro, nossa investigação se concentra no interior, rico em minerais, onde milhares de milhões de dólares são retirados da terra, para onde os trabalhadores vêm das grandes cidades. Para a cidade mineira de Middlemount, um local seco e poeirento, mas onde o céu é limpo. Cenário perfeito para observar fenômenos aéreos. E foi isso que aconteceu aqui. Em um avistamento de OVNI, se espera ter ou uma testemunha confiável ou uma filmagem confiável, mas raramente temos os dois. Já nesta história, encontramos ambos. Bom dia, meu nome é Les Marsden e eu testemunhei um OVNI. Les Marsden é um sensato trabalhador de mina de carvão, que não acreditava em OVNIs, até ver um. Era só mais um dia normal, quando avistei um OVNI pela primeira vez. Viu isso? Claro que eu vi. Tive o cuidado de pegar o celular e começar a gravar. Naquela ocasião, eu estava numa área distante de onde todo mundo estava trabalhando. E foi aí que a gente viu aquele orbe no céu. O avistamento de Les ocorreu em julho de 2019. Ele viu o mesmo objeto no mesmo lugar, 2 dias seguidos. Esse objeto que estava no céu parecia que estava flutuando e atravessando lentamente o céu. Em seguida, algo mais aconteceu. O objeto se dividiu e um OVNI se tornou 2. Parece que um pequeno pedaço quebrou e o orbe desceu para a Terra, enquanto o corpo principal permaneceu no céu. Essa parte menor tá pousando, Tiddle, tá caindo. E o outro continuou subindo. É inacreditável. Não sei, é assustador. O homem no rádio é Tiddley Morrison, colega de trabalho de Les. Tiddley trabalha nesta mina há 16 anos. Ele já é avô e já viu muita coisa, mas esta é a primeira vez que ele viu uma coisa assim no trabalho. Foi a coisa mais estranha que eu já vi na vida. Nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. Tiddley viu o objeto de outra parte da mina. Eu vi aquele negócio no ar. Peguei o rádio e disse, Jesus, olha só.
Lá no sul? Aí eu falei, pra mim isso tá parecendo ser um disco voador. O orbe desceu do alto do céu e pousou em uma clareira não muito longe dali. Eu não sei o que são essas coisas. Parecem nuvens. Eu acabei de gravar uma pousando nas árvores. Com certeza deve ter alguém, alguma coisa dentro daquela máquina, seja lá o que for, para poder fazer o que ela fez. Quando caiu no chão, não muito longe da gente, a gente falou, nossa, o que será que vai acontecer? Será que eles vão sair e vir até a gente? A gente estava se borrando de medo, para dizer a verdade. Já vi coisas estranhas na minha vida, mas isso é o mais bizarro. O corpo principal do OVNI estava bem longe de mim. Depois que um caminhão chegou e eu carreguei, eu olhei para o céu na direção de onde ele tinha pousado, no campo. Só que agora ele estava de volta no céu. Aí eu consegui gravar mais alguns vídeos dele, já que ele ficou na área perto de onde eu estava trabalhando. Faz 1 minuto eu estava filmando dessa janela e ele estava lá em cima. Antes de voltar para lá, e agora tá lá em cima. Eu não faço ideia do que é aquilo. Este homem poderia dar a Les algumas respostas. Roger Stankovic investigou milhares de casos de OVNIs. Ele é diretor nacional da Mutual UFO Network, ou abreviando MUFON. Uma organização que avalia a credibilidade dos relatos de OVNIs em todo o mundo. Todo ano na Austrália, a MUFON recebe cerca de 120 relatórios que justificam uma investigação completa. Por outro lado, cerca de 1.400 avistamentos são relatados nos Estados Unidos a cada ano. Estatísticas per capita aproximadamente semelhantes entre os países. Mas dado que ambos os países têm aproximadamente o mesmo tamanho, é justo argumentar que a Austrália tem vastas regiões abertas, que escapam a uma investigação mais detalhada. Poderia acontecer um evento no Outback e ninguém saberia. Eu acho que esse é um caso extremamente incomum porque temos mais de uma testemunha e isso foi visto pousando à luz do dia e está em vídeo. E ele tem credibilidade. Roger é médico e neurocientista. Eu tenho formação em neurociência e eu estou muito familiarizado com o trabalho de pesquisa. Nós podemos aplicar esses princípios à investigação de relatos de OVNIs. Se eliminarmos todas as possibilidades do que poderia ser, nós determinaremos se é um não identificado. Ao longo desta série, ele analisará imagens fornecidas por testemunhas principais. Será que o avistamento do Les passará no exame dele? Como dá para ver no vídeo, parece que está parado ali, tem um formato incomum. Está mudando de forma. Significa que tem alguma coisa que desafia a gravidade de alguma forma e ele consegue se mover sem nenhum sistema de propulsão óbvio, além do que poderia ser antigravidade. Também indica que não é um sistema de propulsão convencional que está usando. O OVNI parecia que estava mudando de forma e de cor com frequência. Então, no primeiro momento do avistamento, parecia que era só uma esfera pulsante. Não tinha uma forma fixa, era uma espécie de pulsação. Era relativamente redondo. E foi esse formato que desceu e pousou. Olha, mudou de forma de novo. Na verdade, ele mudou para uma forma mais de pirâmide, com ângulos rígidos definidos. Tipo uma forma triangular, parecida com a dos destroyers de Guerra nas Estrelas do primeiro episódio. Teve todo tipo de especulação sobre o que poderia ser. Talvez alguém tenha soltado um balão, ou fosse um bolsão de gás, ou coisa assim. Mas
todas as sugestões apresentadas, mesmo que não fossem descartadas na hora, simplesmente pareciam não corresponder com o que a gente estava vendo no céu. O fato de ter pousado ali também é muito interessante, o que para mim anularia a possibilidade de que fosse um balão. Isso elimina a possibilidade de ser um balão meteorológico. Raramente a gente encontra em um vídeo de OVNI alguma superfície de voo, algum som. Para mim, tem uma classificação bem alta, é um vídeo importante. Mas lembre-se, o relato de testemunha ocular do Les descreve esta separação do OVNI. Na verdade, um pequeno pedaço se soltou. Isto é significativo, porque, embora incomum, não é único. Não é a primeira vez que esse tipo de coisa é relatada. No incidente de 1976 em Teherã, quando um piloto de caça encontrou um objeto semelhante durante a noite, havia uma pequena esfera que se soltou do objeto. Para todos os efeitos, é um OVNI. Depois de gravar o vídeo do OVNI, eu voltei pro meu trabalho de carregar os caminhões e tudo mais, mas eu não parava de pensar enquanto eu estava carregando os caminhões. E durante todo o tempo que eu estava vendo aquilo, eu fiquei pasmado com o que era aquilo. Foi uma experiência tão nova que eu só posso colocar na categoria de ficção científica. O tempo todo que eu estava filmando, eu pensava, eu não sei o que é isso, mas tá aí, eu tô vendo e agora tá gravado. Eu não faço ideia de quais seriam as intenções daquele objeto. Ver aquilo foi a coisa mais legal, eu pensei na minha vida. Mas, como eu disse, a gente tá velho demais para ver o que vai acontecer com esses OVNIs e todas as coisas. Mas os nossos netos com certeza vão ver. Eles vão ver tudo o que aparecer. É tamanha a vastidão por aí que seria ingênuo pensar que nós somos a única civilização consciente ou avançada. Depois de testemunhar o que eu testemunhei, ter a mente aberta agora é a vanguarda da minha experiência. Les e Tiddly sabem o que viram. E temos a coragem de contar a história deles. Os avistamentos de Les e filmagens do suposto OVNI em 28 e 29 de julho de 2019 continuam sendo objeto de investigação em andamento da MUFON. Avistamentos de OVNI geralmente rendem grandes manchetes. Mas existem aqueles que guardam para si os avistamentos de OVNIs por medo de perseguição. Jamie Leonarder é um investigador de OVNIs. Ele também é ex-terapeuta e sabe o preço que a divulgação pública tem sobre aqueles que se manifestam. É assustadoramente devastador para quem está passando por isso e acho que essa é uma das maiores frustrações. Estamos perdendo uma imagem que seja mais clara, porque isso ainda é motivo de ridicularização e ceticismo. Jamie e sua esposa, Aspa, administram a linha direta 24 horas sobre OVNIs da Austrália. É um serviço confidencial. Recebemos telefonemas o tempo todo, a qualquer hora do dia ou da noite. Às vezes, quando recebemos essas ligações ou e-mails, eu nem penso onde isso está acontecendo, mas sim no que está acontecendo com essa pessoa e como podemos ajudar, porque ela sabe que quem se manifestou e disse alguma coisa foi ridicularizado. Alguns foram até expulsos da cidade. Suas vidas e reputações foram destruídas. Por que alguém faria isso? Próxima investigação. Os casos de pouso de OVNIs mais convincentes. Os juncos emaranhados que aparecem em uma lagoa fizeram 2 fazendeiros australianos comuns questionarem a própria sanidade e lançou um fenômeno da cultura pop em todo o mundo. Já é bem difícil para testemunhas de OVNIs se apresentarem hoje em dia. Imaginem como era há quase 60 anos. Em 1966, na cidade de Tully, na floresta tropical de Queensland,
a evidência de um pouso de OVNI enviou ondas de choque através do globo. Foi um evento famoso de um círculo nas plantações que mudou a vida dos 2 agricultores que o testemunharam e desencadeou uma sequência de eventos que detonou um fenômeno cultural moderno. Tully é famosa por ser o lugar mais chuvoso da Austrália. Uma bota dourada é o totem de orgulho da cidade. Tem 8 metros de altura. Essa foi a maior quantidade de chuva que caiu aqui em um ano. É uma região produtora de cana-de-açúcar e banana. É tranquila e remota. Qualquer coisa fora do comum que aconteça aqui será notada. E o que aconteceu aqui em 1966 foi extremamente fora do comum e com certeza foi notado. O evento ficou conhecido como Ninho de UFO de Tully. O caso gira em torno de 2 agricultores locais, George Pendley e Albert Penice. Infelizmente, esses 2 homens já faleceram. Mas suas histórias continuam vivas através de nossos investigadores australianos de OVNIs. Cheryl Gottschall, presidente da pesquisa de OVNIs de Queensland, conheceu Albert. Era uma evidência inexplicável, portanto, era uma evidência de algo notável que de fato aconteceu. Aqui eu tenho uma imagem. Este é Albert Penice. Ele caminhou até o centro do que ficou conhecido como Ninho de UFO de Tully, porque 1 milhão de pessoas foi até lá e viu. E essas são as imagens do ninho onde a gente pode ver ele sentado em cima, flutuando sobre a lagoa. E aqui, para vocês terem uma ideia do tamanho, tem um homem em pé, bem ali. Isso dá uma ideia para a gente do tamanho do ninho. E também o investigador de OVNIs, Bill Chocker. Ele é químico e industrial, um homem da ciência que se preocupa com as evidências. E é por isso que ele acredita que este caso é tão importante. Esse é um dos melhores e mais convincentes casos de pouso de OVNIs. Portanto, esse foi um caso de evidência física impressionante. E Tully, até hoje, é conhecida mundialmente como a capital dos OVNIs da Austrália. Em 1981, Bill entrevistou o mais jovem dos 2 agricultores, George Pedley. Foi um dos melhores depoimentos de testemunhas oculares. Infelizmente, uma única testemunha, mas um testemunho muito convincente. A especialista em OVNIs, Aspas Leonarder, classifica Tully como um dos casos mais importantes do fenômeno OVNI. E há uma razão para isso. Tully, em 1966, ganhou as manchetes mundiais. E o que aconteceu nesta cidade da floresta tropical no verão de 1966? O mistério do ninho de UFO de Tully começou numa bela manhã de janeiro. O agricultor de bananas, George Pedley, de 28 anos, dirigia um trator pela fazenda de seu vizinho. Ele ouviu um som sibilante muito alto e pensou que o pneu tivesse furado e desceu para olhar e ver que barulho era aquele. O lugar onde o George estava passando com o trator era conhecido localmente como Lagoa da Ferradura. E, de repente, ele viu aquele negócio, aquele disco saindo de lá, dali de perto da área da lagoa. Ele olhou para a Lagoa da Ferradura. E bem na frente, a uns 6 ou 9 metros dele, ele viu o que parecia ser uma massa em forma de disco. Parecia um objeto estruturado subindo no ar, acima da lagoa. E subiu uns 9 ou 12 metros. Um objeto cinza em forma de disco, de uns 8 metros de diâmetro, saiu da lagoa, subiu até a altura das copas das árvores, inclinou para um lado, depois disparou em um ângulo de 45 graus a uma velocidade incrível, mas sem emitir nenhum som. Daí, simplesmente decolou. E imagina, assustador.
O George saiu do trator e abriu caminho no capim de 2 metros de altura que ladeava à beira da água. Ele viu uma grande área circular e a água girando, agora completamente desprovida de juncos. George tinha que compartilhar o que viu. Ele voltou para a Lagoa da Ferradura com Albert, para ver os juncos recém-emaranhados. Eles descobriram que todos os juncos foram arrancados do fundo da lagoa. A principal característica da lagoa naquele ponto era que parecia ter um efeito natural de um pontão de capim firmemente entrelaçado, numa espécie de massa flutuante enorme, em torno das dimensões do objeto que ele tinha visto. Tinha até uma depressão no topo do pontão de capim flutuante que correspondia ao formato do objeto que tinha decolado. Um fotógrafo da cidade correu para o local. Aqui, Albert está sentado no ponto de capim flutuante de 9 metros. E George está na frente. E parece que o George entrou dentro da água para ver se tinha alguma coisa embaixo e viu 3 marcas diferentes, algum tipo de impressão ali no chão. Então ele especulou que aquilo poderia ser o trem de pouso daquela coisa que decolou dali. George foi entrevistado por um jornal local. A notícia do que aconteceu na Lagoa da Ferradura se espalhou rapidamente e os turistas lotaram o local. A cidade de Tully, na floresta tropical, ganhou as manchetes internacionais. Mas os agricultores George e Albert foram ridicularizados como caipiras que beberam muito rum caseiro. Felizmente, gravado em vídeo amador muitos anos depois, em uma conferência sobre OVNIs antes de morrer. E esse é o ninho que surgiu depois que voltamos. Tem sentido horário e tem 10 metros de diâmetro em 1,5 metro de água. A máquina que fazia isso tinha alguma potência e ela funcionava no sentido horário. Todos os grandes círculos eram no sentido horário. E deixou para trás uma grande marca em suas terras. O chamado Ninho de UFOs de Tully. Foi uma história que se espalhou como fogo. 1 milhão de pessoas foi até lá e viu. Cientistas, meteorologistas, o governo foi até Tully para tentar explicar o que aconteceu. Bom, em Tully, certamente foi onde um disco aterrissou. A polícia local coletou amostras dos juncos emaranhados. O junco foi enviado para testes, mas os testes não apresentaram nada de incomum neles. Teorias sobre o que causou estranhos fenômenos circulavam pela comunidade. Tinha uma lista de possíveis causas, incluindo helicópteros, pássaros, crocodilos e até larvas. A RAF, ou Real Força Aérea Australiana, investigou e confirmou que não havia aeronaves militares nem civis operando na área naquela manhã de verão. Eles atribuíram a história de George ao clima. Sugeriram que o ninho pode ter sido criado por um Willy Willy, gíria australiana para um mini tornado. Especialistas em OVNIs descartam isso. A RAF dar uma explicação de que foi um Willy Willy ou coisa parecida era típico da época. Mas as explicações não se sustentam quando a gente examina a estrutura daquela... Como posso dizer, matéria flutuante de junco. Simplesmente não pode ser feito por esse tipo de coisa. Teria ficado muito mais bagunçado do que ficou. Mas o fazendeiro George foi considerado um idiota. E a teoria de Willy Willy pegou. O que aconteceu em 66 foi que as autoridades se manifestaram e consideraram aquilo como um tornado. Ou, como era o termo coloquial, Willy Willy, e instantaneamente deu àquilo um aspecto de ridículo. Como você pode ser um agricultor tão estúpido que não sabe que isso poderia acontecer tranquilamente por causas naturais na sua propriedade e criar essa enorme confusão?
Mas George compartilhou o que viu com seu colega Albert. E então tudo ficou ainda mais estranho. Em entrevista ao jornal, Albert falou de sonhos e premonições antes do acontecimento. O Albert falou que vinha sonhando com alguns OVNIs. Então, quando George contou a ele o que tinha visto perto daquela lagoa, ele não ficou surpreso. Ele não tinha assistido nenhum programa de televisão sobre o assunto. Aquilo veio para ele. Portanto, parece haver uma relação extraordinária com a consciência das pessoas quanto aos avistamentos destes objetos. O incidente de Tully destruiria a pacífica vida dos agricultores George e Albert. A valiosa informação sobre OVNIs que eles poderiam compartilhar foi suprimida pelo medo de serem ridicularizados publicamente. Depois do primeiro incidente de Tully, do maior disco voador, o Albert teria encontrado outros ninhos na área da sua propriedade. Mas ele não divulgou porque aquilo que aconteceu em 1966 trouxe muita gente para a propriedade dele e eles pisotearam tudo. E nem sempre ele teve uma boa recepção do público. Ele não quis passar por tudo aquilo de novo. No entanto, depois de muita persuasão, em 2006, Albert foi convencido a falar numa conferência organizada por Cheryl Gottschall. Ainda espero que um dia, antes de deixar esta terra, eu descubra o que eles são, de onde vêm, quem são, o que estão fazendo e por que na minha terra. Albert nunca realizou o seu desejo de uma investigação formal completa sobre os excepcionais acontecimentos de janeiro de 1966. No ano seguinte à sua aparição na conferência em 2009, Albert faleceu. Mas os acontecimentos em sua fazenda tornaram-se inspiração para uma das maiores farsas sobre OVNIs da história. Em 1976, 10 anos depois do incidente de Tully, os artistas Doug Bauer e David Chorley traçaram um plano para enganar o mundo, fingindo que naves alienígenas haviam pousado. As criações foram chamadas de Círculos nas Plantações e ganharam manchetes internacionais. As pessoas correram para esses supostos locais de pouso de OVNIs, mas a farsa dos artistas atrasou a legítima pesquisa de OVNIs em décadas. Acho que são seres superiores. Se alguém te disser que sabe a resposta para isso, esquece. 2 caras com um pedaço de madeira e um barbante criaram todos os círculos nas plantações e pictogramas na Grã-Bretanha e no resto do mundo. E veja a imprensa, veja a atenção da mídia que esses 2 caras receberam. E de várias formas, eles encerraram o caso. O artista Doug ficou chocado por ter conseguido. Mais tarde, ele foi entrevistado em um dos círculos que ele criou nas plantações. Como é que a gente pode conseguir enganar? Enganar o mundo inteiro. E a gente fez só isso com um pouco de milho achatado. Mas ele conseguiu. E depois desse evento, as pessoas pensaram 2 vezes antes de compartilhar uma história de OVNI. Mas imagine se o incidente de Tully acontecesse hoje, com iPhones, drones e câmeras de vigilância. Eu sou o Matt Tornes, eu sou profissional de software. Também fui pesquisador de OVNIs na rede australiana de pesquisa de OVNIs de 1997 até o início dos anos 2000. Matt passou boa parte daqueles 10 anos em campo, investigando casos em todo o estado de Queensland. Um estado 5 vezes maior que a Alemanha. Neste período, ele viajou vários quilômetros para ouvir muitas histórias de avistamentos de OVNIs. Qualquer um na região central de Queensland que tivesse experiências entraria em contato comigo. Meu trabalho era ir até lá, sentar com elas, fazer uma entrevista, coletar todas as evidências que tivessem, dar a elas a condição de falar sobre aquilo sem serem julgadas e sendo bem científico para ver como poderíamos evidenciar a validade de que a coisa de fato tinha acontecido e distinguir entre o que poderia ser uma ilusão contra uma experiência real.
É justo dizer que alguns dos casos de Matt são questionáveis. De todos os casos em que eu estive envolvido, eu diria que o caso de Gladstone foi com certeza o que mais se destacou. O rapaz estava tendo abduções regulares e experiências com OVNIs. Muitas vezes ele era encontrado nu na estrada, ao norte da cidade, em estado de confusão. Não sabia quem ele era. Ele teria sido, segundo ele, levado para a espaçonave em estado de completa histeria e choque. E só mais tarde, quando ela descia, é que ele começava a se lembrar das experiências. Me reuni com ele e com os pais dele e confirmaram ter avistado luzes completamente estranhas durante anos. Mas o que eu achei bem interessante é que ele não só tinha várias cicatrizes e cortes no corpo relacionadas àquelas experiências, mas também tinha um fotógrafo local do Gladstone Observer, que estava fotografando tempestades na época em que eu estava trabalhando nesse caso específico. E enquanto ele fazia essas fotos, viu uma luz enorme no céu e desceu do carro, tirou a foto e ela saiu na primeira página do Gladstone Observer. Era exatamente na casa do rapaz, portanto era uma terceira pessoa completamente alheia e aquilo validou que de fato tinha acontecido alguma coisa. Mas o caso mais intrigante que ele encontrou aconteceu perto da casa dele, na fazenda do irmão. Os vastos campos de cana-de-açúcar, no interior da costa tropical. Foi em agosto de 2021. Meu irmão estava trabalhando nas minas e ele tinha uma câmera na propriedade dele. Aí ele ativou, recebeu um aviso no celular dele, abriu e o vídeo começou a ser reproduzido. Esse é o vídeo. Você viu isso? Dê mais uma olhada. De repente aparece um objeto na cena e desaparece após um único quadro. Ele me ligou quando terminou o turno naquela noite. Ele me mandou o vídeo e perguntou o que eu achava que era. A conclusão nunca foi imediatamente considerar que era um OVNI. As discussões eram o que seria aquilo. O investigador de OVNIs, Roger, analisou as imagens de Matt. Ele está intrigado. O objeto aqui entra em um quadro, no 23º quadro, e aparece por 186 milissegundos que calculamos. Não é um drone, não é um animal, viaja em um ritmo muito mais rápido. Os céticos dos OVNIs sugerem que a fita foi manipulada. Roger discorda. Fizemos algumas análises e não conseguimos encontrar sinal de fraude nem através dos metadados, nem de qualquer outro meio. Eu nunca vi nada parecido com isso e eu simplesmente não consigo explicar. Matt ponderou sobre o que havia capturado em vídeo e sua conclusão mudou o pensamento sobre os OVNIs. E se não fossem visitantes do espaço sideral, ainda assim, seriam fenômenos não identificados? Não tem como medir a velocidade do objeto porque não está em vários quadros. A teoria que apresentei foi, se esses objetos de fato entram e saem da realidade e tendo a acreditar que, em vez de extraterrestre, sou inclinado a ponderar mais sobre uma natureza extradimensional. Esta teoria, agora chamada de a hipótese interdimensional, que é quando um OVNI visita um universo paralelo, ou mesmo do futuro, está rapidamente ganhando força globalmente. Assim sendo, a hipótese interdimensional postula que poderíamos ter realidades paralelas que coexistem e por vezes se sobrepõem umas às outras. É uma nova teoria apresentada por especialistas para tentar explicar encontros alucinantes com OVNIs, como a anomalia de um quadro do Matt. Mas nem todo mundo acredita. Pessoalmente, eu não acredito que objetos voadores não identificados sejam interdimensionais. Eu acho que eles são apenas porcas e parafusos que têm a capacidade de se mover de maneiras não convencionais, que são exclusivas deles e que podem levá-los de A a B em um período de tempo muito rápido. Independentemente de onde esse objeto veio ou como chegou lá, Roger não tem dúvidas de que se trata de um OVNI.
Classificamos isso como não identificado. Quando classificamos objetos como não identificados, significa que não conseguimos descobrir o que são, mas não podemos realmente dizer que se trata de uma nave espacial extraterrestre, porque a menos que tenhamos provas físicas, não podemos nos comprometer dizendo isso. Com aquele caso, o caso do meu irmão, nós ficamos com mais dúvidas do que quando começamos. Eu quero saber. Eu quero saber. Existe uma voracidade das próprias experiências. E isso nunca sai da gente, é como uma chama queimando por dentro. Sabe como é? A gente nunca se cansa de querer saber. Anomalia de um quadro de Matt Jones, filmada em 2021. Continua sendo uma investigação em andamento da MUFON. A última investigação nos leva a Townsville, a capital não oficial do norte de Queensland. Uma cidade costeira onde o oceano encontra a floresta tropical. E onde os dias são claros e o céu é azul brilhante. Ninguém nunca pensaria em ver um OVNI aqui. Lucy Glasson mora em Townsville há mais de 20 anos. Ela adora morar aqui. Praias imaculadas, dias ensolarados, 300 dias por ano, um clima maravilhoso. Um lindo céu limpo todas as noites. Não tem poluição para atrapalhar as estrelas. É também um centro militar e uma instalação de defesa da Real Força Aérea Australiana. Aqui os céus são interrompidos somente pelo som e luzes das aeronaves militares. Mas de acordo com Lucy, também OVNIs. Eu já vi muitos aviões grandes e helicópteros. Desde que eu moro em Townsville, por ser a grande e exuberante cidade que é, tem muitas e diversas aeronaves. E por isso temos muita atividade de aeronaves nos céus a qualquer hora do dia e da noite. Se a gente parar para olhar para cima, não tem ideia do que pode ser visto lá. Em 2018, numa noite amena de verão, Lucy foi atraída para sair e contemplar o céu noturno. Ela viu algo extraordinário. Eu estava ouvindo alguma coisa que parecia ser um helicóptero. E então eu saí para dar uma olhada. Foi nesse momento que Lucy viu o que ela acreditava ser um OVNI. Felizmente para os investigadores de OVNIs, ela pegou sua câmera. Eram exatamente 9 horas da noite quando eu resolvi gravar um vídeo daquilo que eu considero ser um OVNI. Estava bem alaranjado e começou a se mover de forma bem irregular. Não fazia nenhum ruído, mas eu atribuí isso à distância. Então, não aconteceu nada de desagradável em qualquer outro aspecto naquela noite. Eu fiquei muito surpresa. Eu pensei comigo mesma: o que poderia estar emitindo aquela luz? Ainda mais que o objeto estava tão longe como a distância de um planeta. À primeira vista, ela pensou que fosse o planeta Marte. Quando vi aquilo, achei que fosse Marte. Parecia grandioso, era maior e era laranja. Mas eu estava tentando descobrir se estava naquela direção, o que não parecia certo. Algo estava lhe dizendo para continuar observando. E então começou a se mover, como nenhum planeta poderia se mover. A oscilação chamou a minha atenção, porque era quase como uma pulsação. Mas foi a velocidade do objeto que fez a Lucy questionar se o que ela viu era feito pelo homem. Ele dançava. Essa é a única maneira que eu posso descrever. A maneira como ele disparava e subia. Numa velocidade maluca. Parecia que explodia pouco antes dessas acelerações. Eu acredito de verdade que estava olhando para uma nave. Como se fosse um veículo. Ele girava tridimensionalmente. Emitindo luzes e apagando as luzes. Eu tive a impressão de que eram... Eu acho que eu peguei 3 ou 4 erupções, explosões.
Mas eu percebi que cada vez que isso acontecia, eu via aquilo como uma expulsão, porque parecia que causava aquela aceleração maluca. Lucy não conseguia explicar. Ela revisou a filmagem várias vezes. Vivendo sob uma rotina de voo militar, ela estava acostumada a ver todos os tipos de aeronaves no céu. Não poderia ser um drone ou uma aeronave, um helicóptero refletindo qualquer coisa. Nada que eu pudesse pensar. Nos dias seguintes, Lucy leu os jornais locais, esperando que alguém tivesse relatado uma experiência semelhante. Este foi o mesmo OVNI que Lucy viu? Eu realmente achei que tinha gravado uma coisa incrível, para ser honesta. São essas coisas que as pessoas empurram para debaixo do tapete e depois acham difícil admitir que viram porque não dá para explicar. Lucy relatou seu avistamento à base militar de Townsville. Mas seu relato não foi levado a sério. Nenhuma resposta. Nada. Eu acho que eles devem ter dado risada e ignoraram a coisa. Lucy ficou arrasada com a resposta. Como muitas outras testemunhas de OVNIs, ela decidiu não relatar oficialmente seu avistamento. O triste é que esse é um assunto que deveria ser levado tão a sério e não é. Tem sido negligenciado. As pessoas são ridicularizadas e não recebem a devida atenção científica que merecem. O investigador Jamie Leonarder aplaude pessoas como Lucy, que compartilham suas histórias em um mundo cínico. Já era hora de eliminar a ridicularização. Acho que essa é uma das maiores frustrações. Estamos perdendo uma imagem que seja mais clara. Existe algo profundo a ser aprendido. Ele acredita que se pudéssemos simplesmente remover o estigma, estaríamos mais perto de responder a essa grande questão. Existe vida inteligente por aí? E a maioria das pessoas provavelmente já teve uma experiência e a desconsiderou, e a deixou de lado. Já é hora de percebermos que não somos a coisa mais excepcional do planeta Terra. Não somos a coisa mais excepcional do nosso sistema solar, nem estamos na galáxia do universo mais amplo. Mas Lucy não precisa que ninguém lhe conte o que ela já sabe. Eu não posso negar o que eu vi, eu não posso negar o que eu vejo na filmagem. Eu acredito 100%. Que eu estava mesmo olhando para um OVNI. Não foi feito pelo homem, não pertence ao nosso reino. Um dia eu espero estar aqui para ver o que estamos olhando, ver quem está olhando para nós. E para quê? Essa é a grande questão. Por quê? Nenhuma agência governamental assumiu a responsabilidade pelo avistamento de Lucy em 2018. Continua sendo uma investigação em andamento da MUFON.